Bom dia a todas, bom dia a todos. Agradecer mais uma vez a presença aqui do nosso Comitê do Ciclo Planejamento e Orçamento Participativo. Agradecer profundamente a presença aqui da nossa vice-prefeita Nádia Campeão, que vai falar um pouco aqui conosco sobre a prefeitura no bairro, que vários de vocês, aí, sobretudo o pessoal que participa do Conselho Participativo, tem acompanhado as ações integradas da prefeitura no bairro, o Conselho sempre presente, tanto na abertura, durante, cobrando, né, vice-prefeita Nádia, monitorando, fiscalizando, depois no momento também junto com o nosso prefeito. Agradecer aí cada um dos membros. Ontem que nós começamos, né, Mariana, o primeiro ciclo de plenárias da etapa de prestação de contas em Sapopemba, hoje é em Ermelino Matarazzo, é isso? Estou falando de cabeça, é Ermelino hoje, né? Não, hoje é Brasilândia e Freguesia, Ermelino é amanhã. Não, são as duas. Os dois, então estava certo, um na Zona Leste e outro na Zona Norte. E vamos até o dia 15 de julho, né? A gente já tem um calendário fechado até o final de junho. Ficou de fechar ontem, né, Mariana? Já fecharam? Conseguiram fechar? Ótimo. Então, a Mariana vai poder passar para a gente aqui as datas daquelas que ainda não estão fechadas a partir de julho, que é aquela etapa de prestação de contas. A nossa pauta hoje, a gente tem esse primeiro momento com a nossa vice-prefeita, falar da prefeitura no bairro, poder ouvir algumas questões que possam ser apresentadas. Depois, a nossa Mariana, coordenadora de todo o ciclo de planejamento e orçamento participativo, vai apresentar a ata da última reunião, os encaminhamentos regimentais. Tem a apresentação que a Clara, né, e a conselheira Camila vão fazer sobre a proposta que o GT de Metodologia discutiu, que a gente definiu na última reunião, sobre pensar como que a gente pode, no ciclo desse ano, ter uma contribuição digital pela internet. Então, vai apresentar a proposta para a gente poder discutir aqui. E depois a gente vai anunciar as outras datas das plenárias de prestação de contas e abrir aí para inscrições e encaminhamentos. Hoje à noite começa o curso lá na escola do Tribunal de Contas do município, né? Foi aberta a inscrição para os conselheiros e conselheiras, não sei quem se inscreveu, quem pôde se inscrever já aproveitar a oportunidade. Quem não se inscreveu ainda, saiba que isso vai ser uma parceria, um convênio com o Tribunal de Contas do município, que vai durar não só esse ano, o próximo ano também, né? A gente quer que seja algo duradouro, então terão outras oportunidades. Então, vou passar a palavra aqui para a nossa vice-prefeita Nádia Campeão, prefeita, poder dar uma saudação e falar um pouco da prefeitura no bairro. Obrigado a todos aí. Bem, bom dia a todos e a todas. A satisfação, acho que essa é a primeira vez que eu participo aqui da reunião com vocês, então agradecer o convite do Alexandre Padilha para estar aqui. E a gente temos aqui uma hora, né? Mais ou menos uma hora, até 10h30, para a gente conversar um pouquinho. Ele me pediu que eu viesse falar sobre o Prefeitura no bairro, mas a gente vai ter um tempinho aí, se vocês quiserem depois levantar alguma outra questão que eu possa comentar alguma coisa, responder alguma coisa, ou alguma pauta que a gente possa, em outro momento, também abordar ou esclarecer, aí vocês ficam à vontade, porque eu acho que assunto é o que não faltaria para a gente tratar, né? Mas a solicitação foi que eu falasse um pouco mais sobre o trabalho que a gente vem fazendo, chamado Prefeitura no Bairro. Ele não se configura, Prefeitura no Bairro não é propriamente um programa de governo muito formal, né? Ele não aparece no plano de metas, ele não aparece em nem na peça orçamentária do ano passado para esse ano, ninguém vai achar lá programa Prefeitura no Bairro. Porque, na verdade, o que a gente chama Prefeitura no Bairro, ele é uma ação integrada que nós estamos desenvolvendo em alguns territórios da cidade de São Paulo, em alguns bairros da cidade de São Paulo, procurando integrar
uma série de intervenções do governo municipal junto aos bairros, às comunidades. E como é que essa ideia foi evoluindo, né? Eu diria que tem duas origens, assim. A primeira é o esforço que a gente vem fazendo desde julho, agosto do ano passado, de 2014, de dar um passo importante nas subprefeituras, que é promover um trabalho mais integrado no nível local, no nível das subprefeituras, que é o que nós temos chamado de procurar dar mais força, né, dar mais corpo a um governo local. Não existe a figura na administração da Prefeitura de São Paulo de governo local. Em nenhum lugar vocês vão achar isso. O que é governo local? Existe subprefeituras, existem secretarias, né? As secretarias têm as suas divisões próprias, supervisões, coordenações, diretoria regional de ensino, cada uma tem a sua estrutura, cada secretaria tem a sua estrutura de dirigir o conjunto dos seus equipamentos e das suas políticas na cidade de São Paulo. E é preciso dizer que uma é diferente da outra, né? A estrutura da saúde não é a mesma da educação, que não é a mesma da assistência social, que não é a mesma do transporte, que não é a mesma da segurança urbana. Então, é bom a gente anotar, nenhuma das políticas públicas da cidade de São Paulo se organiza no território da mesma forma. Então, tem um recorte muito difícil de você coordenar, né? Então, o que é região para uma secretaria não é a mesma região para outra. O que eles chamam de leste 1 na saúde não é a mesma leste, a mesma configuração de subprefeituras para a educação, para uma delegacia regional de educação, por exemplo, né? Então, isso já dá uma dificuldade bem razoável para você fazer, para administrar no território. Então, nós não temos uma figura de governo local. Mas é óbvio que, para as subprefeituras, as 32 subprefeituras da cidade, é preciso existir alguma coisa que se chame isso. Ou seja, alguma categoria, né, que simbolize tudo aquilo que é feito no território. Porque, para a população, é uma coisa só. O governo municipal, em uma subprefeitura, ele atende muitos direitos e ele presta muitos serviços que, para a população, estão integrados sob a coordenação da prefeitura municipal. Quer dizer, ali na subprefeitura, ali naquele território do Embu-Mirim, da Capela do Socorro, da Freguesia Brasilândia, de todos os lugares, a comunidade tem que ser atendida com saúde, com educação, com a área da assistência, com a praça de atendimento da subprefeitura, com o terminal de ônibus, com o corredor, com a sinalização, enfim, com os programas todos que a prefeitura, com todos os serviços que a prefeitura deve prestar. Mas isso não está integrado e não é coordenado e não é feita gestão pela subprefeitura, né? Então, isso é um problemão para a Prefeitura de São Paulo e para a população. Quer dizer, no meu entendimento, nós já faz muito tempo, né, não temos tido uma boa solução para administrar uma cidade do tamanho de São Paulo, né, para administrar 12 milhões de pessoas espalhadas num território enorme de 1.500 quilômetros quadrados, né, com as diferenças que tem em São Paulo, de realidades de um território para outro, né? Esta solução é uma solução ainda que não responde às necessidades. Portanto, é fato que nós não temos, numa metrópole como São Paulo, uma gestão efetivamente descentralizada, né? Nós não alcançamos isso ainda. Nós fizemos nós que eu digo administrações, tá certo? Não nós, gestão Fernando Haddad, estou dizendo Prefeitura de São Paulo ao longo do tempo. E fazendo um recorte, talvez, de quando antes e depois da criação de subprefeituras. O que era antes eram administrações regionais
E quando se criaram as subprefeituras, se imaginou de dar um passo adiante, de dar um status maior para esse poder local, que foi em 2002, 2003, que se criaram as subprefeituras. Então, quando teve a lei de criação das subprefeituras, das 32, a ideia era que elas fossem mais robustas e que elas fossem um centro, né, de gestão, de governança, muito mais fortes, que caminhassem nesse sentido. Mas a experiência, ou o projeto de subprefeituras com esse papel, ele começou e não se desenvolveu, né? Ele ficou pelo meio do caminho, e pelo meio do caminho, e até um pouco voltando alguns passos para trás, nós estamos ao longo, desde que ela foi criada, nós não conseguimos dar passos adiante nesse sentido. Então, nós carecemos de gestão mais descentralizada e carecemos de gestão mais integrada, né? Isso que eu disse, todas essas políticas e ações, elas ainda são orientadas a partir de um centro que não se origina e não se remete a partir de cada subprefeitura. Isso traz muitas dificuldades, né? Os nossos subprefeitos e a estrutura que nós temos nas subprefeituras, elas têm dificuldade de fazer a governança de tudo aquilo que tem no território. Então, eles não dominam, ou eles não têm todo o conhecimento, ou não têm não têm a informação, ou não têm o controle, por exemplo, das obras de grande porte que existem no território. Não são eles que comandam as obras, por exemplo, de drenagem de grande porte, as obras do transporte, tudo que diz respeito a corredores, a terminais, não são eles que fazem também. Nenhum projeto de moradia, né, de médio e de grande porte, são as subprefeituras que fazem. Nenhuma estruturação da saúde, nem UBS, nem AMAs, nem Hora Certa, nenhum programa da educação, né? Então, por aí vai. Mas é claro que a população, mesmo os contratos de limpeza, né, os grandes contratos de coleta de lixo, de coleta seletiva, de varrição, né, de catabagulho, são contratos e a gestão é feita de forma centralizada na Secretaria de Serviços, né? Então, é muito difícil para essa subprefeitura simplesmente acompanhar tudo, responder para a população, né, e fazer esse controle, esse acompanhamento no seu território. Ela tem que se remeter a cada uma das secretarias, né, com interlocutores diferentes. Então, tem sido uma gestão muito complicada para quem está no território. E é claro que é complicada também para as secretarias, porque elas ficam, às vezes, sem uma base local muito bem assentada. Elas perdem um pouco também da força da interlocução nas comunidades e no território. Levando em conta tudo isso, e levando em conta de que a população, né, percebe que esses serviços, ou o contato, a necessidade, a demanda por esses serviços, ela fica distante, que elas têm dificuldade de resolver esses problemas na subprefeitura. Desde o ano passado, a gente está procurando integrar todas essas ações de secretarias nas subprefeituras através do que nós estamos chamando de governo local. Ou seja, nas subprefeituras, todo mundo, todas as políticas públicas de todas as secretarias, elas têm que estar referidas e têm que estar representadas e têm que estar organizadas e têm que se debater dentro das subprefeituras, independente se elas fazem parte da equipe ou não. Então, desde o ano passado, as subprefeituras fazem reuniões, debates, organizam o que a gente chama de governo local, que são reuniões de 40, 50, 60 servidores municipais de todas as áreas, né, que representam todas as áreas. Tem a turma do verde e do meio ambiente, tem a turma da educação, tem a turma da saúde, tem a turma da assistência, tem a turma da CET, tem da Guarda Civil Metropolitana, todos que atuam no território da subprefeitura, para debater as políticas de forma integrada. Então, com base
nessa iniciativa, a gente começou a enfrentar certos processos importantes para a cidade. Foi assim que nós enfrentamos, por exemplo, o período de chuvas, né? Quer dizer, quando chove na cidade de São Paulo no final do ano, você tem que agir com ações de diversas áreas. Então, isso foi debatido nas subprefeituras. A mesma coisa no combate à dengue, que também era uma ação integrada de todas essas secretarias. Então, também nós debatemos isso no governo local. E assim sucessivamente, outros temas foram debatidos e começaram a ter um encaminhamento mais integrado. O que se pediu para eles fazerem também? Que todas as áreas apresentassem no governo local os seus projetos. Então, foi dessa forma que a educação passou a discutir no governo local qual era o seu plano para aquela subprefeitura. Ou seja, quantas creches eu preciso, qual é a demanda de creches nessa subprefeitura, onde que eu preciso achar terrenos nessa subprefeitura para construir as creches, como que o governo local poderia contribuir identificando esses terrenos, onde que eram as creches que seriam construídas, a mesma coisa, que andamento tinha o processo na saúde, o que já estava resolvido, o que já estava licitado, o que ia ser feito. Então, essa integração começou a avançar um pouco mais. Mas isso de meados do ano passado para cá. Com isso também, nós fomos percebendo de que a gente precisava se apresentar mais para a comunidade como governo local. Quer dizer, a prefeitura com suas ações mais completas. E aí nós tivemos uma experiência muito interessante a partir da subprefeitura do Itaim Paulista. No Itaim Paulista, já desde final de 2013, começo de 2014, o governo local já funcionava bem, né? O subprefeito lá já começou a chamar todo mundo e fazer essa integração. E ele saiu na frente, fazendo uma coisa bem interessante, para dar conta do trabalho dentro da subprefeitura. Ele organizou o que ele chamava ação integrada. Pegava toda a turma da subprefeitura, né? E dividiu a subprefeitura em 5, 6 territórios, toda ela, e ele fazia assim, durante 3 semanas, eles se concentravam, vamos dizer, mais da metade das forças que ele tinha na subprefeitura, se concentrava naquele território, atendendo uma série de serviços que a subprefeitura normalmente presta, e a outra metade dos recursos humanos e recursos, enfim, materiais que ele tinha na subprefeitura, continua atendendo a demanda do resto do território. Mas com isso ele foi agregando mais forças, pedindo mais reforço, mais parceria e tal, e ele faz isso, então, durante o ano inteiro, ele vai circulando todo o território da subprefeitura e fazendo atendimento. E isso foi dando mais eficiência à ação da subprefeitura e foi aproximando todo a equipe da subprefeitura, inclusive o próprio subprefeito e a sua equipe, da comunidade, porque ele vai junto nessa ação, né? E eles fazem rua por rua, né? E casa por casa, porque a turma da saúde vai junto, da SMADES vai junto, e vai fazendo todo o trabalho de prevenção, de atendimento, direto nas casas, né? Então, isso foi dando muito resultado, nós fomos acompanhar melhor isso e vimos que isso poderia ser uma boa ação para as outras subprefeituras também. E foi dessa forma que, então, nós reunimos as secretarias e resolvemos desenvolver algumas ações para experimentar se isso poderia funcionar nas outras subprefeituras. E realizamos, então, umas 4, 5 edições que a gente chamou de Prefeitura no Bairro, que é isso. Hoje nós já realizamos 11 ações dessa. Nós estamos partindo para a 12ª, na segunda-feira que vem, né? Então, como está funcionando as edições do Prefeitura no Bairro? E hoje a nossa avaliação é de que elas funcionam muito bem e estão cumprindo esse objetivo e outros ainda que a gente nem imaginava que eles podiam cumprir. Então, nós já fizemos 11 ações. Elas funcionam dessa forma. Na segunda-feira, todas elas começam na segunda-feira e ficam 15 dias num determinado bairro de uma subprefeitura. Que subprefeitura, gente? Nós fizemos uma primeira listagem das subprefeituras que têm maior carência de uma presença
mais forte da prefeitura, mais articulada, mais próxima. Por quê? Porque essas subprefeituras mais centrais aqui, a Sé, Vila Mariana, Pinheiros, Santana, essas que estão mais próximas, Lapa, né? Não digo 100% delas, mas do território delas, mas, no geral, elas têm uma presença maior dos serviços públicos, né? E dos serviços de zeladoria, é mais concentrado. Quanto mais você vai se afastando desse centro, vai ficando um pouco mais rarefeito essa força de serviços públicos, ou pelo menos ele é mais desbalanceado, né? As necessidades são maiores do que aquilo que a gente consegue corresponder. Então, a prefeitura no bairro, ele está prioritariamente se dirigindo às áreas que têm maior carência de serviços públicos ainda, para tentar dar prioridade, estabelecer prioridades, né? Então, nós começamos pelo Boimirim, já fomos para São Mateus, para a Capela do Socorro, vamos para Sapopemba, fomos para Brasilândia, fomos para Freguesia do Ópera, fomos para Perus, fomos para Pirituba, né? Então, nós estamos pegando mais as áreas mais distantes, com maior carência dos serviços públicos, dos serviços municipais. E nós escolhemos, dentro dessas subprefeituras, também fazemos um recorte. Não é a subprefeitura toda. Quando a gente chama prefeitura no bairro, não é prefeitura na subprefeitura, é no bairro. Ou seja, é um território menor, porque 15 dias não é suficiente para atender uma subprefeitura. As subprefeituras de São Paulo tem subprefeitura com 600 mil pessoas, 700 mil pessoas, 400 mil pessoas, né? Mesmo que sejam as de 350 mil pessoas, em 15 dias você não atende uma subprefeitura. Então, em geral, nós estamos delimitando uma área, um perímetro, que a gente fica entre 90 ruas, 100, 110, 120 ruas, em torno de 120 mil, que abrange em torno de 80 a 120 mil moradores. Nesta região, a gente fica 15 dias, tá certo? Nesses 15 dias, a gente escolhe uma área bem central, uma praça, um local perto de uma área, de um equipamento público, ou um parque, enfim, a área mais central que tem, onde é mais fácil a população se dirigir, né, dentro desse território, e ali a gente, vamos dizer, monta acampamento durante 15 dias. Para lá, a gente leva, forma uma base da subprefeitura e a representação de todas as secretarias da prefeitura, do governo municipal, e a gente, durante 15 dias, faz um atendimento integrado a essa comunidade. Quais são, nós temos, na prefeitura no bairro, a gente trabalha com três núcleos de atendimento. Tem um núcleo, que é o núcleo que a gente chama assim, de serviço no bairro, na rua, tá? Então, é o serviço de zeladoria, limpeza, varrição, limpeza desde limpar os postes, limpar as sarjetas, limpar os bueiros, fazer sarjetão, que eles chamam, até as áreas verdes, poda de árvore, remoção de árvore que está precisando ser removida, plantio de árvore, limpeza das praças, então a parte de áreas verdes, até o problema de iluminação pública, substituição das lâmpadas que estão apagadas, se precisa renovar pontos de iluminação, até o problema de trânsito, de sinalização de pedestre, novas faixas de pedestre, toda a parte de sinalização horizontal na frente de escolas, de postos de saúde. Então, você vai, por exemplo, para essas regiões, tem posto de saúde que ainda não está com faixa de pedestre na frente, tem escola que não está ainda com vaga para quem vai cadeirante, que não tem a vaga da perua escolar. Então, a CET vai, nesses 15 dias, implanta toda a sinalização horizontal, substitui placas que não estão boas, ou coloca placas, revive lombadas que estão já apagadas. Então, faz todo o trabalho, que é o que a gente chama serviços de rua. Intensifica a coleta de cata-bagulho, eliminação de pontos viciados. Então, esse é o trabalho de campo, né? Na rua, no viário.
tá? Então, tem um núcleo de serviços que são as 3 secretarias que fazem, de subprefeitura, de transporte e de serviços. O segundo núcleo é o núcleo de atendimento social, da área dos direitos sociais, que abrange educação, saúde, a SMADES, a Desenvolvimento e Assistência Social, emprego, renda e trabalho, né? Essas 4 com bastante força. Então, durante essa semana, essas 4 áreas estão na praça e habitação, e fazem mais, vamos dizer assim, um atendimento, não é prestação de serviço. Nós não temos, lógico, prestação de serviço da saúde é feito nas unidades de saúde, a educação é feita em creche e escola. Então, ninguém vai para a praça para fazer atendimento, né, o atendimento fim, mas eles têm muitos serviços de prevenção e de educação na área de saúde, mas faz os encaminhamentos importantes, faz, no caso da educação, sim, encaminha para questões de solicitação de creche, resolver problema de vaga e tal. Então, ali tem uma unidade de atendimento, de levantamento de questões e de problemas, né? Então, todas essas áreas atendem. A área de assistência faz o problema dos cadastro para todos os programas sociais que tem, e a área de trabalho leva eles têm uma unidade móvel do CAT, né, do Centro de Atendimento ao Trabalhador. Então, aí sim, tem oferta de vaga, a listagem de cadastro, faz currículo, emite carteira de trabalho, aí faz mesmo, tem serviços importantes que eles fazem. Então, tem um núcleo de atendimento social importante. E tem um terceiro núcleo, que é o núcleo de cidadania. Aí tem espaço lá para o Conselho Tutelar, para os conselhos participativos, tem cultura, tem parte de esporte, tem parte do conselho da terceira idade, tem a ouvidoria, que a gente leva para lá também, e tem uma praça de atendimento da subprefeitura, para fazer o atendimento que eles fazem que faz na praça de atendimento da sede da subprefeitura, é levado para esse local também. Então, aí, essa turma fica 15 dias aí. Na primeira semana, a gente leva um aporte de todas as secretarias, e na segunda semana a subprefeitura fica lá dando continuidade a todo esse atendimento. A gente faz uma abertura na segunda-feira de manhã. Eu participo dessa abertura toda segunda-feira de manhã, né, religiosamente, às 9 horas da manhã a gente está lá. Participam também muitos secretários, em geral, a gente tem a presença de 6, 7, 8 secretários. Os secretários que não vão, os secretários adjuntos estão lá, então a gente já faz um primeiro encontro com a comunidade. O Prefeitura no Bairro é divulgado com antecedência, a gente tem esse folheto que entrega na comunidade, dizendo em qual praça que vai ser feito, que serviços vão ser prestados, e que a gente vai estar lá esses 15 dias, então já tem, comunidade pode ir, já pode levar as suas primeiras reivindicações para lá, porque aquilo que a gente puder resolver nesses 15 dias já se resolve. Por exemplo, a CET já levanta com antecedência todas as solicitações que tem nos saques, no 56 e tal, os projetos que tem para aquela região. Eles já referenciam a área e eles já vão implantando. Então, também é uma forma de a gente já resolver aqueles problemas que estavam acumulados. A Ilume faz isso também, já ir resolvendo os problemas daquele território em regime de mutirão das áreas, porque fica mais fácil, já está os 15 dias ali, já implanta e resolve todas as solicitações que tem na região. Então, na segunda-feira, a gente começa dessa forma, e no sábado, de manhã, a gente volta para essa área, porque aí no sábado é quando a comunidade, os moradores estão no bairro, né? Dia de semana é mais difícil, o pessoal pode ir fazer os atendimentos, mas no sábado é mais fácil de reunir. No sábado, a gente volta e o prefeito vai todo sábado. Então, a agenda do prefeito, religiosamente, até agora, as 11 edições, todo sábado, o prefeito foi para a Prefeitura no Bairro. Ele vai para essa praça, faz outras visitas nessa região, mas ele vai lá para a praça e aí a gente faz a conversa com a comunidade, reúne, recebe reivindicações, recebe os movimentos, então ele fica na praça lá durante o período da manhã. E a gente já anuncia na segunda-feira de que o prefeito estará lá no sábado. Então, nós já fizemos essa programação em 11 bairros, e a nossa
Nosso objetivo é, até o final do ano, fazer mais 26 edições. Então, nós devemos fechar o ano com coisa de 30, 40 edições do Prefeitura no Bairro e, portanto, vamos rodar todas as regiões da cidade. Tem subprefeitura que nós vamos fazer até 3 edições do Prefeitura no Bairro, portanto, tendo uma abordagem grande do território. Como é que tem sido? O resultado, né, para finalizar aqui, tem sido muito positivo. Ele tem sido positivo porque realmente a gente consegue fazer ações e serviços que eram importantes para aquela comunidade, né? A gente tenta resolver o máximo que a gente pode, né? Inclusive pequenas intervenções, porque em 15 dias, obra grande você não vai fazer, mas pequenas intervenções tem sido possível, porque como a gente já sabe que dali um mês vai para aquele lugar, já tem o calendário, né, de 4, 5 semanas na frente, então os subprefeitos cada vez estão se antecipando mais, estão olhando quais são as necessidades daquele lugar e a gente já vai tentando antecipar ações. E, portanto, problemas de pequeno porte que é possível resolver, a gente tem resolvido. Então, isso foi feito, por exemplo, no Distrito Raposo Tavares. Tinha uma série de problemas em torno do Céu Irapuru, que estavam lá acumulados há um tempão. Então, a turma arregaçou a manga, concentrou, várias secretarias se concentraram e resolveram vários problemas que tinham ali, de calçamento, de fazer a calçada, de fazer a sarjeta, de melhorar o entorno, de fazer uma pontezinha que estava lá, que era precaríssima, se fez de forma definitiva. Então, muita coisa a gente faz. E mais coisas que dizem respeito a uma urbanização básica, porque às vezes sim, você tem que fazer um calçamento, tem que terminar uma calçada, tem que melhorar uma praça, isso a gente consegue fazer num regime de concentração de esforços das diversas secretarias apoiando a subprefeitura. E a gente tira daquela lista, às vezes, de solicitações, que a comunidade, assim, as associações de moradores, em muitos desses lugares, disseram para a gente, olha, o que foi feito aqui em 15 dias, normalmente demoraria 3 anos para a gente conseguir que tudo fosse atendido. Porque, assim, você solicita para a Ilume, ela vem aqui uma vez, depois para fazer a segunda coisa, ela vem depois de 3 meses, para fazer a outra coisa. Aí você solicita o trabalho para a Anlurb, que é outra solicitação. Aí ela vem aqui para a CT, ela vem e faz uma coisa, depois faz na outra. Agora não, eles vieram todos juntos, fizeram tudo de uma vez. Então, todos os pedidos saíram, né, da fila de uma vez, porque durante 15 dias eles pegaram de tudo que tinha e fizeram de forma concentrada. A equipe está lá 15 dias, ela faz tudo, não importa em que se entrou 1 ano atrás, 2 anos atrás ou na semana anterior. Então, isso ajuda bastante. E a outra coisa que facilita muito é que tem muita coisa que as pessoas gostariam de solicitar, de ter uma resposta, de ter acesso, mas elas não têm tempo de se deslocar, às vezes nem até a sede da subprefeitura, porque é longe, porque a pessoa trabalha, porque ela não tem tempo. Mas se está perto de onde ela mora, ela vai lá, ela tira uma dúvida, né? Então, muita coisa tem sido resolvido assim. E a outra coisa positiva que a gente tem sentido é que esta ação ajuda muitíssimo para integrar todas as ações do governo, ou seja, as subprefeituras, elas saem muito mais fortalecidas e muito mais integradas em todas as áreas, né? Dali para frente, fica muito mais fácil realizar esse mesmo tipo de ação no resto do território, porque o pessoal sabe quem é quem, acostumou a trabalhar junto, porque por incrível que pareça, né, em função dessa estrutura que eu falei inicialmente para vocês, tão compartimentada, né, e em função do tamanho que as coisas têm na cidade de São Paulo, nem sempre um diretor de creche, uma diretora de creche, ou um diretor de uma UBS conhece o responsável, por exemplo, da CET naquela regional, de modo que ele possa pegar no telefone e falar com o cara, falar, ó, fulano, eu precisava que você resolvesse um problema rápido aqui, quer dizer, que se conhecer até pelo nome, né? Alguém que trabalha naquele mesmo território. É uma coisa de formalidade, eu mando o ofício e fico esperando o ofício ir e vir. E esse tipo de trabalho integrado quebrou tudo isso. As pessoas agora, no âmbito da subprefeitura, não tem mais quem é o superintendente de não sei o quê, se conhecem pelo nome, né? Sabem qual é o telefone um do outro, resolve as coisas com muito mais
facilidade e muito mais rapidez. Para quem está de fora, gente, parece pouco isso, mas para quem está dentro da prefeitura, quem faz gestão, quem está nas subprefeituras, quem tem que resolver problema, conhecer a equipe, conhecer quem resolve o problema nas outras secretarias faz uma diferença enorme. Poder ligar para o inspetor da GCM, saber quem é, já ter encontrado com ele, já ter feito ações em conjunto, resolve muita coisa, né, rápida, que às vezes na formalidade, né, naquela coisa, ele não veio na reunião, eu não sei quem é, e preciso falar com o superior dele, você demoraria muito mais tempo para resolver. Então, esse é o programa nosso, né, o Prefeitura no Bairro. Ele, portanto, integra várias secretarias, mas o foco é a subprefeitura. Quem organiza é a subprefeitura, né, e nós procuramos coordenar. Eu participo da coordenação, o Padilha participa da coordenação também, porque a gente procura que os conselhos participativos estejam juntos e que sempre os conselheiros estejam no Prefeitura no Bairro e possam dizer também, né, quais são os problemas. Em geral, falam na segunda-feira ou no sábado, né, dá para participar, falar dos problemas, acompanhar. A gente está aperfeiçoando isso também. Mas é um pouco essa experiência que nós estamos achando que é positiva e pretendemos levá-la a bom termo e ir aperfeiçoando até o final do ano. Então é isso, Padilha. Não sei se tem alguma dúvida, sugestão. Hein? Bairros, eu não sei. São 32 subprefeituras, 96 distritos. Dentro de cada subprefeitura temos divisão de distritos. Mas o Prefeitura no Bairro não chega a ser um distrito, a abordar um distrito inteiro. Às vezes, sim. Certo? Então, tem muito mais bairro do que distritos. Gente, vamos ter inscrições. Dona Socorro, ainda bem que a senhora levantou a mão, que eu não estava vendo a senhora aí. Já ia falar que não estava vendo a senhora aqui com a gente hoje. Muito obrigado, uma saudação aí, uma salva de palmas à nossa vice-prefeita. Muito obrigado, prefeita Nádia Campeão. Nossa prefeita, a sua fala já surtiu assim muita empolgação dos conselheiros, vários deles já pediram, tem um saquinho ali que a Pamela estava recolhendo, o pessoal se inscrevendo, tá cheio, não vai ter sorteio não, vai ser, passar aqui para a Mariana para a gente organizar as inscrições aí, a gente poder pegar a parte das inscrições no tempo que a nossa prefeita vai estar aqui junto conosco, depois a gente continua o debate, tá certo? Mariana. Bom, antes já inscreve a Dona Socorro, não sei se ela anotou. Em nome do CEPOP, acho que é interessante trazer essa memória, agradecer a nossa prefeita Nádia Campeão, em nome do CEPOP, e lembrar que na nossa discussão do ano passado, quando a gente fechou as avaliações, a gente tem um prefeito e uma vice-prefeita, e para a gente uma prefeita, isso é importante, a paridade de gênero no poder, a gente faz questão de reforçar nesse espaço. Lembrar que quando a gente fechou ano passado a discussão, um dos temas que foi trazido como um dos temas importantes para a gente trazer para os plenos foi exatamente a discussão das subprefeituras. Então, isso também é uma devolutiva ao pleno. E na última reunião de metodologia, o João Estevão fez uma proposta da gente trazer temas relevantes do cotidiano dos conselheiros para a discussão no pleno, então isso também é uma devolutiva dessa proposta. Bom, gente, a gente está com as inscrições encerradas, a gente tem 26 inscritos, a gente tem um tempo curto, então eu vou submeter ao nosso presidente a proposta de que sim, a gente vai ter que fazer sorteio. Senão, bom, a gente tem 26 inscritos. Não. Vou submeter a presidência. O presidente nem opiniou, o plenário já disse não. Vamos organizar de um jeito o seguinte. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, quem for membro do CEPOP ter prioridade para falar, certo? Vamos fazer isso? Então, quem é membro do CEPOP, a gente dá 2 minutos. Tudo bem? E aí eu... Não, gente, eu vou... 1 minuto para quem não é membro do CEPOP, 2 minutos do CEPOP. A gente não tem tempo para a gente... A gente vai até meio-dia se a gente fizer 3 minutos. Isso. Então, eu queria lembrar que a nossa vice só pode ficar até às 11. Então, a gente vai ter que organizar o tempo. A gente tem que fazer as subprefeituras trabalharem, gente. Vamos lá. Então, vamos lá sortear. Então, a gente vai dar prioridade para o... A gente vai...
Não, a gente vai fazer sorteio, não quer dizer que vai vedar a inscrição, mas vai fazer sorteio em relação aos nomes inscritos, para ir chamando. Aí o pessoal não quer sorteio. Vamos fazer. Quem for membro do CEPOP? Não, eles já estão lá. A gente faz o sorteio, não veda a inscrição, é só para ir chamando as pessoas. É só para ir chamando as pessoas, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. O Aparecido, do Conselho do Jacenã, e depois o João Estevão, do Conselho de Itaquera. E lembrando que a gente tem um acordo aqui também de priorizar a pluralidade territorial. Então, quando tiver um conselheiro que está inscrito do mesmo conselho, a gente a gente prioriza um conselho de outra região, tudo bem? Beleza, então vamos lá. Cido, do Jacenã, e Estevão de Itaquera. Venham cá, a gente já vai anunciando o próximo para ir mais rápido. Se quiser ficar aqui, Estevão. O terceiro é Masayoshi. Bom dia. É um prazer para mim estar aqui perante o nosso secretário Padilha, a vice-prefeita Nádia Campeão, e referente ao Jacenã Tremembé e a zeladoria. Nós temos naquela região, Padilha, uma particularidade imensa, diferente de muitas outras, são a Serra da Cantareira e seu sistema viário, tanto a falta da saúde, UBS, que precisa ser encarada com carinho e com um pouco mais de atenção sobre via subterrânea ou aérea e procurando preservar sempre o meio ambiente naquela região que tem uma particularidade à parte. E, por outro lado, eu gostaria de mencionar um trabalho que não é nosso, não foi do CEPOP, ali em frente ao Céu Jacenã, aquela obra da CT, que já vai para 8 meses, que está lá, e sempre trocando de empreita, que merece uma atenção ali, chamar a atenção da CT. É um trabalho da região. Eu não sei se eu estou falando de mais ou de menos. Tá. E nada mais, não dá muito para a gente falar mesmo, a gente gostaria de explanar um pouco mais, e por enquanto só isso. E agradecer por estar presente aqui com vocês, que para mim é uma satisfação imensa. João Estevão, depois Masayoshi. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia, nossa vice-prefeita, Nádia Campeão, nosso secretário Padilha. Quero cumprimentar a Mariana, na qual eu cumprimento todas as mulheres presentes aqui. Subprefeita, com a fala da senhora, abriu um leque de discussão muito bom. Eu acho que cabe a nós, conselheiro no caso, né, aquele que realmente tem essa capacidade de ir para a sua subprefeitura e, de fato, fazer valer o porquê nós fomos eleitos. O que eu quero dizer com isso? O trabalho nosso de monitorar as ações do governo, eu acho, com essa fala da senhora, abre um leque de discussão muito bom. Por que eu digo isso? Porque, e vem ela com um minutinho dela, uma coisa é a gente estar falando aqui, escrito bonitinho. Agora, fora daqui, a realidade é outra. Eu estou dizendo isso também pela minha Itaquera. Itaquera tem 4 distritos. E eu começo a fazer uma fala no sentido que não vai dar tempo, porque já me mostraram aqui um minuto. O problema maior que nós temos, chama-se orçamento. Itaquera é humanamente impossível o subprefeito administrar com o orçamento que ele tem. Eu não sei se é o momento de levar uma discussão para a Câmara Municipal, para que a gente possa fazer, os nossos queridos vereadores, fazer lei contundente com a sua região. Porque não dá. A senhora matou todinho. A senhora explicou todinho como é que tem feito. Só que a gente sai daqui, vai para a realidade, é outra. Então, eu acho que nós, do Conselho Participativo, deveríamos criar um mecanismo, junto com a Mariana, que é a competência, ela e toda a equipe, né? Para a gente poder, vamos dizer assim, fazer valer essa fala da senhora.
E eu me lembro que nas descentralizações que a gente enxergou lá na frente, era um outro caminho. Controle social do tempo. Obrigado, gente. É isso. Gente. Falei um terço. Obrigado. Masayoshi da Casa Verde, depois o Ayrton da Capela do Socorro. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado pela oportunidade, tá? O secretário esteve na Câmara do Bairro sábado. A sua presença é muito importante, tanto para o Conselho, tá? E para a comunidade também. O secretário, uma pergunta. UBS Jardim Antártica, tá? Está contemplado há vários anos, o Conselho tem lutado muito, uns 3 projetos prioritários das relações governamentais, tá? Agora, nós